A doutora Marlova de Ávila Gomes Carneiro Dutra Câmara é formada em Medicina pela Universidade Federal de Alfenas e fez residência em Ginecologia e Obstetrícia no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. Nesta entrevista, ela fala da saúde da mulher, da mastologia, o câncer de mama, a importância do diagnóstico precoce e as formas de tratamento. Olá, esse é o Sala de Espera. Nossa entrevistada de hoje é a doutora Marlova Dutra Câmara, mastologista do Corpo Clínico do Hospital Ibiapaba Sebans. A nossa entrevista gira em torno da sua especialidade, das técnicas envolvendo a mastologia, tanto no campo da clínica quanto da cirurgia, e o panorama do câncer de mama, cuja incidência é uma das mais altas no país. Doutora Marlova, é um prazer recebê-la. Um prazer é todo meu. E, como já é tradição no nosso programa, eu gostaria que você começasse contando um pouco da sua história, certo, como profissional de saúde, a sua inclinação para optar como profissional da medicina. Tá certo. Eu me formei em Alfenas, na Universidade de Alfenas, em 95. De lá eu fui para Belo Horizonte, meus pais moravam em Belo Horizonte, moram até hoje, e fui fazer residência em ginecologia e obstetrícia no Hospital Mater Dei. Então eu fiz a residência por 2 anos, adorava obstetrícia, tanto que no Hospital Mater Dei nós tínhamos o atendimento também num bairro chamado Barreiro, no Hospital Santa Lúcia, e fazia muita obstetrícia lá, então tem muitas marlovinhas lá naquele bairro. Na época eu tinha um tio só médico, mas não foi essencial para a minha decisão, não. Foi a vontade pessoal mesmo de cuidar. E essa vinda para Barbacena, que devemos essa vinda? Pois é, eu terminei ginecologia e já era casada. Eu casei com o Zé Eugênio, eu estava no último ano de faculdade. Doutor Zé Eugênio Dutra Câmara, que é de uma família tradicional de médicos de Barbacena e que também faz parte do nosso corpo clínico. Isso. E que agregou você, trouxe verdade, você também para nosso convite. Isso mesmo. Eu terminei a ginecologia, sabia que vinha morar em Barbacena, então a gente achou interessante, importante trazer alguma coisa nova para a cidade, uma forma de contribuir com a medicina de Barbacena. Então, na época, o meu chefe de residência, o Dr. Henrique Salvador, ele era o atual presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. E isso foi uma das coisas que me fez interessar muito por mama. E aí, conversando com ele, pedindo uma indicação de formação como mastologista, porque nessa época não existia residência em mastologia. Isso veio acontecer depois. Ele me falou, olha, tem 2 lugares muito bons para preparar um mastologista no Brasil, São Paulo ou Recife. Aí eu falei, então tá, qual que é o melhor? Ele falou, o melhor seu marido não vai deixar aí, que é Recife, é muito longe. Na semana seguinte eu já estava morando em Recife, já estava lá. Com relação à cirurgia, em Recife eu tive como preceptor o Dr. Antônio Figueira Filho, que na época era o presidente da Sociedade Mundial de Mastologia. Então eu tive a oportunidade de ter contato com as grandes figuras da mastologia mundial. Ele viajava muito e colocava seus residentes para atender os telefones, a conversar, realmente abrindo o mundo da mastologia para quem estava lá com ele. E tanto é que quando eu vim para Barbacena, tinha uma técnica cirúrgica, aliás, 2 que foram pioneiras. Lá em Recife, ele foi o pioneiro por fazer a reconstrução de mama de uma mulher com câncer com o retalho reto abdominal. A gente usa tecido da barriga para reconstruir a mama. Ele foi um dos pioneiros nessa técnica. E, vindo para Barbacena, eu fiz o primeiro linfonodo sentinela do interior de Minas. O linfonodo sentinela é uma técnica cirúrgica que evita que a gente precise esvaziar toda a cadeia linfática axilar.
porque isso traz algumas consequências e se a gente pode evitar, é benéfico. E eu sei disso porque essa cirurgia depende da medicina nuclear. E o doutor Adelanir Barroso, na época, ele veio me auxiliar nessa cirurgia e como ele detém o serviço em todo o estado de Minas Gerais, ele me falou, doutora Marlova, fora Belo Horizonte, aqui é o primeiro lugar que a gente faz. Logo em seguida, Juiz de Fora fez também o seu primeiro linfonodo, mas Barbacena, no Hospital Ibiapaba, foi a primeira vez. Uma coisa interessante é que, obviamente, a especialidade é muito associada ao câncer, aos tumores malignos, mas existem formas benignas, não é? Sim. Aliás, a grande maioria dos nódulos de mama, quando a gente está falando em nódulo, são nódulos benignos. Só que é importante que a paciente procure um mastologista, porque é o profissional que tem a capacidade de identificar se aquilo é uma situação que requer algum procedimento cirúrgico até para poder diagnosticar ou afastar uma lesão maligna, ou é uma condição absolutamente benigna que não requer nenhum tipo de intervenção. E a incidência de cirurgia acaba aumentando porque as mulheres estão se cuidando mais hoje, né? Com a realização do autoexame, com a realização de mamografia, que poderia até ser melhor, mas as mulheres estão identificando alterações. Então a gente tem como intervir a tempo. Então esse acompanhamento ele tem que ser permanente, né? Todas as fases da vida da mulher, esse fator de acompanhar as transformações é fundamental, né? Na minha época de adolescência, não era comum menina fazer autoexame. Hoje eu tenho no consultório meninas de 8 anos, 9, quando começa o surgimento das mamas, normalmente um lado surge antes do outro, então a mãe já leva preocupada, achando que aquilo pode ser algum problema e não é, uma condição que a gente chama de fisiológica, é normal. E eu já ensino como fazer o autoexame, para que aquela menina cresça entendendo que aquilo é um processo natural, porque a mulher que conhece a sua mama vai saber muito mais facilmente identificar quando existir alguma coisa que não estava ali. Em relação à opção hoje que a mulher tem de ter filhos mais tarde e, consequentemente, amamentar mais tarde. Isso afeta em alguma coisa nesse panorama hoje do aumento de doenças? O que pode se relacionar em relação a esse fator? A vida moderna mudou muito a questão de saúde da mulher. A gente sabe que quando a mulher tem o primeiro filho após os 35 anos e, por consequência, amamenta mais tarde, existe um pequeno aumento, sim, no risco de câncer de mama. Mas a gente tem que ter noção de que não é só isso um fator preponderante. Muitas pessoas ficam muito preocupadas com o histórico familiar. O câncer familiar, o câncer hereditário, aquele que acomete muitas mulheres e homens de uma mesma família, corresponde a uma parcela muito pequena dos casos de câncer no total. A maior parte das mulheres que desenvolvem um câncer, elas não têm nenhum parente com câncer. Então, isso é uma coisa importante de se falar. Então, o diagnóstico precoce sempre é colocado como fator número 1. Mas a pergunta é direta, o câncer de mama tem cura? Como que acontece isso? Tem. O câncer de mama tem cura. A cura pode chegar até 99% dos casos, desde que ele seja diagnosticado no princípio. Então, para que ele seja diagnosticado no princípio, a mulher tem que ter a consciência de que ela tem que se cuidar, ela tem que procurar ver se não tem o câncer. Porque os casos avançados em que a cura, o tratamento fica muito prejudicado, são exatamente os casos em que as mulheres não fazem exame e procuram o atendimento médico quando já apresentam algum sinal ou algum sintoma suspeito.
Porque o câncer normalmente é uma doença de progressão muito lenta. Então a gente tem uma janela de oportunidade para que seja descoberto e curado a tempo. Mas para isso a mulher precisa fazer seus exames. E no caso da prevenção, é outro ponto que é sempre muito discutido. É possível prevenir, é possível ter formas de minimizar qualquer risco em relação a um câncer como esse? Olha, a realização dos exames a gente chama de prevenção secundária. Prevenção secundária por quê? Fazer mamografia, ressonância, ultrassom não vai evitar que a mulher tenha o câncer, mas vai evitar que ela perca sua mama para a doença ou até que venha a falecer da doença. Então, isso é uma questão importante. A mamografia, os exames de imagem, eles vão ajudar a diminuir as consequências ruins da doença. Agora, como fator realmente preventivo, a gente pode lançar mão de muitas abordagens. Por exemplo, evitar fumar, evitar bebida alcoólica. O estresse, hoje em dia, é um fator de difícil manejo, porque quem não é estressado hoje em dia, e a gente sabe que o estresse aumenta os níveis de cortisol, que é um hormônio que não é legal para a defesa do organismo, para o sistema imune. Tanto abrindo um parênteses aqui, a gente conhece muitos casos de mulheres que desenvolveram um câncer logo depois de uma perda ou de um abalo emocional muito grande. Ele hoje é um fator muito forte, né? A síndrome de burnout está sendo muito falada aí agora. Exato. Porque ela é consequência do mundo produtivo, né? Exatamente. Da necessidade da eficácia permanente, que a gente nem sempre tem, não é? É verdade. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que vão ser levadas. Uma das coisas que eu acho muito interessante falar é que antigamente a gente não conhecia, não era comum ter mulheres com câncer de mama. Quando você ouvia falar que a fulana estava com câncer de mama, você fala, nossa, as pessoas nem falavam a palavra câncer. E hoje é raro não conhecer a um amigo ou a um parente que não tenha tido câncer de mama. Então, realmente, a doença hoje em dia é uma preocupação de saúde pública. No mundo moderno, a gente calcula que 1 em cada 8 mulheres vem a desenvolver a doença. E um dos fatores que mais mudou do passado para agora é a questão da alimentação, que eu acho muito importante tocar. Porque quando a mulher saiu da sua cozinha para ganhar o mundo profissionalmente, ela abriu espaço para a indústria alimentícia alimentar a sua família. Só que a indústria alimentícia, ela traz seus acidulantes, seus conservantes, seus corantes, e todas essas substâncias são tóxicas para o organismo. Só que a gente já incorporou a nossa rotina, então a gente não enxerga o perigo da forma que ele deveria ser enxergado. A gente fala muito da questão da doença em relação à mama, mas e a função principal dela, que é a amamentação? Amamentar é saudável? É necessário? O que se diz sobre isso? Tanto para a mãe quanto para a criança. Porque ao amamentar, é como se a mulher chegasse no ponto final do amadurecimento da sua mama. Então, a célula madura, ela corre menos risco de abrir espaço para um câncer. Por isso que a gente fala que a amamentação protege. Só que não significa que a mulher que amamentou não possa ter um câncer. Porque eu também tenho muitos casos de pacientes que não se cuidavam porque tiveram 12 filhos, amamentaram todos e tinham a certeza de que não corriam risco da doença. Já para a criança é uma coisa necessária para o funcionamento respiratório, para o desenvolvimento, para a colonização do intestino do recém-nascido. Então, o leite materno é essencial realmente. Doutora Marlova, no dia a dia da clínica, quais são as principais queixas que as pacientes apresentam lá para a senhora?
Em geral, nós temos 3 principais queixas, 3 principais motivos de preocupação que levam a paciente ao consultório. A primeira seria a sensação de ter percebido um caroço. Isso é interessante e muito comum, porque a glândula mamária em si, ela é um monte de carocinho mesmo. Eu costumo ensinar, mostrar para a mulher a forma verdadeira da mama, é como se ela fosse uma couve-flor ao contrário, aonde as florzinhas estariam na parte interna, é onde o leite é produzido, esse leite desemboca naqueles caninhos, naqueles tronquinhos da couve-flor e vão desembocar na porção final do caule, que seria o mamilo. Então, passar a mão na mama e sentir carocinhos, isso é por causa do formato normal da mama. Então, isso é muito comum. Muitas vezes pode ser um nódulo verdadeiro, mas muitas vezes pode ser a glândula normal que está em determinados períodos do mês um pouco inchada por causa do ciclo menstrual. A próxima queixa muito comum seria dor, que é uma reclamação muito frequente, mas muitas mulheres não sabem que a inervação da mama, que vem lá das costas, da coluna, roda todo o tórax, entra na mama, filetes nervosos também têm comunicação com o braço. Então, esforço físico ou movimentos repetitivos podem fazer com que a mama doa e ela mesma não tenha problema nenhum. E uma terceira causa muito frequente é a saída de secreção pelo mamilo, que pode estar relacionada com alguma doença, alguma patologia, mas pode estar relacionada com coisas normais, como uso de medicamentos que têm efeito no sistema nervoso central, uso de pílulas. Então, várias situações podem fazer com que a mulher elimine uma secreção pelo mamilo e não tenha nada a ver com câncer. Outro fator que deve sempre ser muito questionado no dia a dia da clínica é a questão do uso de próteses, a questão estética e a questão funcional interagindo. O que podemos debater a respeito desse assunto específico? A cirurgia de mama, mamoplastia, seja de aumento ou redutora, é um desejo muito grande da mulher hoje em dia para a sua autoestima. E eu sou a favor, acho que a mulher tem que procurar se sentir bem, se ela pode fazer a cirurgia, não vejo problema nenhum, só que ela tem que estar atenta a alguns fatores. Por exemplo, a mulher que quer só colocar uma prótese, ela fica com dúvida, a prótese vai atrapalhar ou não uma futura gestação, uma futura amamentação. A prótese, ela é colocada, vamos supor, aqui a gente tem a glândula mamária, né? Aqui o músculo peitoral. A prótese, ela entra por trás da glândula mamária. Então, ela não rompe, ela não corta nenhum daqueles ductos por onde o leite vai sair. Então, ele não atrapalha em nada na amamentação. Inclusive, quando a gente toca uma mama que tem prótese, a gente não está pegando na prótese. A gente está pegando no tecido mamário. A prótese está escondidinha lá atrás da glândula mamária. Já a mamoplastia de redução, dependendo da técnica e dependendo do tamanho da mama, o quanto essa mama vai ser reduzida, pode sim interferir, dificultar a amamentação. Mas não são todas as situações. Então, tem mulher que pode fazer uma redução e ainda conseguir amamentar. Então, são compatíveis? São. E importante falar também compatível com o rastreamento do câncer, porque mulheres que colocam próteses muitas vezes acham que não podem mais fazer mamografia por risco da prótese explodir. Não existe isso. Então, a prótese hoje em dia ela é de um material muito moderno, muito resistente, ela pode perfurar, é diferente. Agora, explodir com a pressão da mamografia, de forma alguma. Então, a mulher que tem a prótese vai fazer seu rastreamento para o câncer como a mulher que não tem, normal. Ótimo, então conhecimento
consciência do próprio corpo são coisas importantes. E é o que nós tentamos fazer aqui no Sala de Espera, onde a gente sempre conversa com um especialista sobre um tema que seja relevante para a nossa vida, para a nossa saúde. Doutora Marlova, muito obrigado. Obrigada. A senhora é um encanto, muito conhecimento colocado aqui e a gente espera estar de volta com mais um tema, mais um especialista no Sala de Espera.